Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao meu canal. E como prometido, eu venho trazer uma pastral de mais um candidato à prefeitura da cidade de São Paulo em 2024. E hoje eu vou trazer agora, nesse momento, a gente vai falar sobre uma pastral do Guilherme Boulos, que é do PSOL. Então vamos conhecer um pouquinho da personalidade dele? Vamos lá. Eu encontrei o mapa dele aqui e, segundo consta, o Guilherme Boulos, ele nasceu no dia 19 de junho de 82, tá? À meia-noite e 34, o que torna o acidente dele nos primeiros graus de Áries. Ele tem um ascendente ariano que faz uma quadratura com o meio do céu que tá em Capricórnio, né? Então, o ascendente em Áries traz uma garra, uma força para a pessoa de buscar ser sempre melhor, de se destacar, torna isso uma pessoa competitiva. Um ascendente em Áries costuma ser uma pessoa competitiva e também traz muita energia, a depender, obviamente, das casas que os planetas se encontrem. Porque é um ascendente em Áries, na posição geográfica do nosso país, Brasil, isso não se passa em mapas europeus, por exemplo, né? Que lá é desfracionado devido à localização geográfica. Mas nos mapas brasileiros, geralmente o signo e eles costumam acompanhar a casa. Nem sempre, mas quando tá nos primeiros graus, é muito comum um ascendente em Áries e os planetas compartilharem de uma energia só. Tanto a energia de Áries estão no ascendente, Áries por signo, como por casa, porque afinal Áries rege o ascendente. Então, como o ascendente dele está em Áries, a gente vai olhar aqui para o Marte dele. Como é que tá o Marte dele? O Marte dele tá na casa 7, tá? Tá exilado por casa e por signo em Libra, né? Só que ele faz uma conjunção com o Saturno dele em Libra. O Saturno dele tá exaltado. O Saturno ele se exalta tanto por em Libra, né? No caso dele, tá exaltado tanto por casa quanto por signo. Eles não fazem conjunção, tá? Porque o Marte dele tá no grau 11, o Saturno já tá no grau... não, minto. O Marte tá no 8º grau de Libra e o Saturno tá no 15º. Então, eles fazem uma conjunção sim, até 10 graus faz conjunção. O Plutão dele também tá na casa 7, no grau 24 de Libra, tá? Então, assim, parcerias, associações, ele costuma se associar com pessoas mais velhas e poderosas. Ele costuma ter o apoio cônjuge, pode falar também de casamento. Se não for uma pessoa mais velha que ele, é uma pessoa mais sábia, que é uma fonte de sabedoria para ele. Como a casa 7 não fala só de cônjuge, né? Fala também de parcerias, associações, sociedades, sócios. Então, ele costuma ter uma sorte assim grande para se associar com pessoas mais sábias e poderosas que ele. Ele tendo um ascendente em Áries, né, que se porta, um ascendente em Áries se impõe, que é um tema ariano, né? Tanto é que a frase de Áries é eu sou. E aí ele fazendo associações com pessoas mais velhas e poderosas, ele adquire essa sabedoria. E esse Saturno tá exaltado, né, por casa e signo. Apesar de que onde Saturno tá, ele atrasa um pouco. Então, digamos que o Saturno, ele é o nosso limitador, é o senhor do karma, fala um pouco de vidas passadas, e onde ele tá, ele atrapalha. Ele exige que seja feito um trabalho para diluir energias kármicas, né? Só que é muito melhor você ter um Saturno domiciliado,
que seria, no caso, Capricórnio ou Aquário, que é o caso da Tabata, que tem o Saturno em Capricórnio, ou exaltado, porque o Saturno, ele se exalta em Libra, ele é o corregente de Libra, né? Então, é um Saturno que tá numa energia bacana, numa casa bacana, que ele combina, vai ser um Saturno que vai trazer boas resoluções. Já o Saturno do Pablo Marçal é um Saturno muito prejudicadinho, assim, sabe? Que não... Enfim, é um Saturno que não colabora muito com o mapa dele, desse nosso candidato aí, o primeiro que eu fiz, né? Então, ok, apesar de que nessa configuração aqui, cônjuge e parcerias que costumam ser mais velhas e mais poderosas, costumam ser um pouco sufocante pro Boulos, né? Ele se sente talvez um pouco limitado. É uma coisa que traz para ele poder e sabedoria como um pupilo, mas também como associação, como parceiros, como sócios, traz eles, ao se associar com pessoas assim, né, traz coisas positivas, mas ao mesmo tempo ele se sente limitado por esse Marte que está em Libra, na casa de Libra, né, é um Marte enfraquecido. E também as pessoas que têm Saturno na casa 7, elas se sentem agoniadas, sabe? Com o outro. Porque o Saturno na casa 7, por mais que ele tenha júbilo, né? Ele se exalte, ele faz uma oposição com o ascendente. Então tem isso também, né? Então ele busca esses tipos de associações e relações, mas ele se sente limitado, tá? Seguindo aqui, o mapa dele é bem diverso, tá? As energias estão bem espalhadas, tanto por os planetas como a mandala tá bem espalhado os planetas. Na casa, essa foi o ascendente dele, Áries, né? Casa 2 que segue. Nós temos, na casa 2 ele tem Touro rege a casa 2, tá? Ele tem aqui Vênus, Lua, Quiron e a Roda da Fortuna. Então, ele é um cara que ele costuma ter muito apoio, se dá muito bem com as mulheres, tá? Porque eu diria que o patrimônio da mãe dele, a herança da mãe dele, isso no sentido material, mas também emocional. Ele teve uma herança muito boa do lado da mãe dele. Ele é muito forte, né? Pelo lado materno dele. Nós temos aqui Roda da Fortuna, na casa de Touro. Vênus, que domicilia Touro, no signo de Touro, na casa de Touro. Lua, que exalta Touro, na casa de Touro. E tem esse Quiron dele aí, né? Que tá em Touro. Então, o que a gente pode ver com isso? Queria ver se tá retrógrado esse Quiron nele. Não dá pra saber ainda. Bom, mas isso fala de que ele tem uma boa relação com as mulheres, tá? E ele tende a atrair tanto amizades quanto relacionamentos de mulheres que são muito realistas, pé no chão, muito trabalhadoras. Ele admira isso, a força do trabalho feminino, a força do trabalho das mulheres, né? Ele respeita muito isso, tá? E a Roda da Fortuna também. Agora, o Quiron, ele fala de uma ferida, uma dor, né? Ele pode ser que esse Quiron, aqui na casa 2 e no signo de Touro e na casa de Touro, pode ser que isso possa ser uma ferida de que ele se sinta pelos que não têm. Isso ajuda ele a ter compaixão para os que faltam. De uma certa forma, ele se sente muito abençoado por
esses posicionamentos aqui, essa roda da fortuna, essa Vênus, essa Lua, e esse Quirón aqui de gaiato no navio, em Touro, na casa de Touro, faz com que ele tenha muita compaixão para com os que faltam, né? Essas condições. Então, ele tem Mercúrio em Gêmeos, na casa de Gêmeos, muito bom, excelente, ele se comunica bem, tá? Ele é rápido no gatilho, ele fala bem, se comunica bem. O Mercúrio em Gêmeos, Mercúrio rege Gêmeos, né? E o Mercúrio dele tá em Gêmeos, na casa de Gêmeos. Tem o Mercúrio forte fazendo trígono com esse estélio que ele tem aqui, Plutão, Saturno e Libra. Eles fazem um trígono, né? São energias que Gêmeos é ar, Libra também é ar. Esse Mercúrio faz um trígono com esses 3 planetas dele na casa de associações e parcerias, né? Ele se comunica bem, tá? Se comunica muito bem. Tanto com as pessoas que são parceiros políticos, o cônjuge, ele tem uma boa comunicação. Isso ele aprendeu na infância dele, tá? Só que, assim, Gêmeos tem aquela coisa da superficialidade, né? Tem conversas sobre diversos assuntos, mas não se aprofunda. E é geminiano também. Mas tem aquela leveza, tem aquela malemolência, né? Nas comunicações. Isso é bom. Isso dá uma... Eu acho que ele foi o tipo de aluno que ele prestava atenção no professor para não ter que escrever nem estudar em casa. Essa configuração, assim, me vem muito forte isso. Ele era o tipo de aluno que sentava lá, ficava calado, só olhando o professor, não escrevia nada, não lia nada, fazia prova deles, dava bem, talvez. E entendeu? Só para não ter que se aprofundar, digamos assim, que esse trígono tem a ajuda da ajuda, né, para ele. O Sol dele tá bem fazendo a conjunção com o fundo do céu, só que tá em Gêmeos também. E faz uma oposição ao meio do céu dele em Capricórnio. Por mais que são signos que só vai pegar a oposição devido ao grau. Faz uma oposição também ao Netuno dele, que tá na casa 9, no signo de... Sagitário. O Netuno dele tá em Sagitário. O Urano dele também tá em Sagitário, tá? Então, eu diria assim, como o fundo do céu é o Câncer e o Sol geminiano dele faz essa conjunção com o fundo do céu, ele tem o quê canceriano? E Câncer não fala só sobre lua, sobre água cardinal. Câncer vai falar também sobre a origem da família, a família que você forma, e fala também da sua pátria, do país onde você nasceu. Então é uma preocupação constante para ele, né? O Sol dele tá aqui, é o tema da vida dele. Ele se toma essa responsabilidade para si sobre esse Câncer, fala sobre a política, né? Para ele é como uma missão de vida, sabe? Até porque ele tem nó do norte em Câncer, na casa de Câncer, confirmando o que eu disse. O Quirón dele que traz essa compaixão para os que são necessitados, para os que não têm, fazendo uma conjunção com a Lua. Ele é um cara que ele tem muita, digamos assim, é um cara que tem muita compaixão pelo próximo, eu diria. Sinal do norte dele em Câncer, na casa de Câncer, preocupação com a pátria, com a família. Ele veio para essa vida com isso mesmo, com essa missão, para formar uma família e também para ajudar a construir um país melhor, viu? E eu tô falando que tá no mapa, tá? O que eu tô falando, pode mostrar esse mapa para qualquer astrólogo e me corrija aqui nos comentários se eu estiver falando alguma besteira. Segundo
o achar de cada um, né? Então vamos lá, casa 5, quase em Leão, ele não tem nenhum planeta. A gente olha pro Sol dele que tá em Gêmeos, né? Casa 6, casa, enfim, Virgem, casa das rotinas. Casa 7 eu já disse, né? Bons mestres, mais velhos, mais sábios, boas parcerias. O Marte enfraquecido e o Saturno fazendo oposição ascendente, fazendo com que ele se sinta um pouco assim, reprimido, assim, sufocado, encolhido, né? Tanto no casamento quanto nas parcerias e associações. E isso inclui na política, né? Os parceiros políticos dele. Mas ele tem uma boa comunicação, tá? Nesse meio, porque esse Mercúrio dele é domiciliado por signo e por casa em Gêmeos, faz um trígono com esses planetas todos. Inclusive, Saturno tá em Júbilo, né? Saturno, ele tá exaltado em Libra, por casa e por signo. E aí, na casa 8, a gente tem Júpiter. O Júpiter tá em Escorpião, na casa de Escorpião. É um expansor. Júpiter é o grande benéfico, o grande benévolo, benevolente, né? Da nossa astrologia, entre os planetas. Ele traz júbilo, né? Nos temas, nas casas onde ele se encontra. Júpiter em Escorpião é um excelente signo para ter Júpiter, se você for político, sabe? Porque o Júpiter, ele expande aquela energia. E aí se você tem uma energia de expansão num signo que tem temas como poder e transformação, então esse político é um político de grande poder e transformação, né? Ele tem esse movimento, assim como a Tabata Amaral também, o Júpiter dela também, Escorpião, ela também tem esse poder, eu falei no mapa passado, de transformação, de expansão transformadora, coisa positiva, fazendo aqui, ó, um trígono com o Júpiter dele não faz trígono com o nó do norte. Seria melhor ainda se fizesse, né, com o nó do norte, que aí fala de que é câncer, fala de pátria, né? Daria muito mais poder de transformação ainda a ele. Mas mesmo assim, só o fato dele ter Júpiter em Escorpião e o nó do norte em Câncer já mostra uma grande possibilidade de transformação, caso ele seja eleito, tá? E fala também dessa compaixão que ele tem, preocupação com as mulheres, a forma taurina, como ele se relaciona com as mulheres, tá? A gente sabe, Vênus e Lua em conjunção, com a roda da fortuna em Touro. Touro é pura docilidade, é o signo do trabalho, né? Admiração e respeito que ele tem para com as mulheres, se tá aqui o mapa dele, tá? Faz com que ele receba muito carinho. Muitas eleitoras dele, eu tenho certeza que são mulheres. E aí, na casa 9, a gente tem Urano, que é o libertador, né, em Sagitário. Dá um movimento para ele né, essa libertação, essa energia sagitariana, que é no signo de fogo, tá ok. Apesar de que o Urano, ele se exalta em Escorpião. Seria melhor ele estivesse no signo de Escorpião. Mas como o Urano dele tá no primeiro grau de Sagitário, então ele ainda pega um pouco da energia de Escorpião, o Urano dele. E o Urano se exalta em Escorpião, trazendo mais força ainda de transformação para ele. Então, digamos assim, o Urano dele no primeiro grau de Sagitário ainda tem o quê? Escorpião nesse Urano, sabe? Casa 9 é a casa dos estudos superiores, né? Ele foi para os estudos superiores mesmo, na intenção digamos assim, ele já tinha a flecha apontada para onde ele queria ir. Ele já tinha um direcionamento, né? E esse Netuno fazendo uma conjunção no meio do céu, o Netuno dele tá em Sagitário também, mas mostra muitos percalços, muitas desilusões, sonhos desfeitos, fazendo uma oposição com o Sol dele. Ele enfrentou muitos percalços, ele ouviu muitos nãos, ele
se desiludiu, voltou a sonhar, voltou a idealizar, já se perguntou se era tudo utopia o que ele idealizava. Esse Netuno aqui em conjunção no meio do céu traz esses questionamentos, né? Mas que bom que tá na energia de Sagitário, porque a energia sagitariana é uma energia de fogo mutável, uma energia, assim, otimista, tá? E ajuda, em conjunção com o meio do céu dele. O meio do céu dele tá em Capricórnio, e isso passa para ele uma postura de muita responsabilidade, porque o meio do céu é como nós somos vistos pela sociedade. O ascendente é como a gente se porta e é a primeira impressão. Mas depois que convive e é conhecido, o meio do céu, ele passa, a gente também tem um pouco da personalidade do signo que tá no meio do céu. Porque quem convive, porque fala de trabalho, o meio do céu. Então a sociedade vai jogar aquela imagem em você que é o seu trabalho, né? O meio do céu fala disso. Então ele tem o meio do céu em Capricórnio. É um cara que trabalha, não tem medo de trabalhar, não tem medo de escalar a montanha, de subir a montanha, como as cabras fazem, que a cabra fala de Capricórnio, né? E isso ele traz de vidas passadas, porque aqui, ó, a gente tem o nó do sul dele na casa 10, que é a cauda do dragão. A cauda do dragão dele tá, que é o nó do sul, né? Nó do lunar sul, ele tá em Capricórnio, na casa de Capricórnio. É um cara que vem de outras vidas, muito trabalhador, viu? Muito trabalhador mesmo. E talvez em vidas passadas, não dá pra afirmar que talvez ele era uma pessoa muito pobre, que galgou, assim, um certo patamar, uma certa classe social, tá? Porque o Capricórnio fala de ascensão. É você subir a montanha. Enquanto você tá subindo a montanha, você tá lá trabalhando, ralando. Mas quando você sobe na montanha e você chega no topo, você conseguiu galgar o seu objetivo. Então, o Capricórnio também fala de ascensão, sabe? De ascensão social, inclusive. E ele ensinou do sul aqui, em Capricórnio, na casa de Capricórnio, mostra que ele foi um cara muito trabalhador e que ele traz essa lembrança dessa vida ainda mais tendo o meio do céu em Capricórnio. E o Saturno dele estando exaltado, tá? Fala de muito trabalho árduo mesmo, já de vidas passadas, e ele é ainda assim nessa vida. E o nó do sul dele se o nó do sul é Capricórnio, como eu falei anteriormente, o nó do norte vai estar em Câncer. Ele quis aplicar todos esses conhecimentos de trabalho, de disciplina, de organização, de planejamento estratégico, da estruturação capricorniana, de aprender a escalar passo a passo e tirar leite da pedra, transformar pedra em pão. Capricórnio tem umas coisas assim, né, de um trabalho árduo mesmo, para poder pensar numa ascensão. É como aquele ditado em inglês, duty comes first. O trabalho, o dever vem primeiro. Isso é muito capricorniano. Então, como ele traz isso de vidas passadas, o nó do norte dele vem